Um estudo do fim do ano passado, realizado pelo Comitê da ONU com foco em prevenção ao crime e justiça criminal, revelou que os cybercrimes movimentam em média 1,5 trilhão de dólares ao ano. Além disso, os dados da Central de Denúncias Online de Crimes Cibernéticos da SaferNet evidenciam que, de 2006 a 2019, foram recebidas mais de 4 milhões de denúncias anônimas, citando mais de 750 mil páginas de 104 países envolvendo supostos cybercrimes. Bom, para entender o que é um crime virtual e como se proteger, nós recebemos hoje em nosso estúdio o advogado especialista em cybercrimes, doutor Luiz Augusto Durso. Tudo bem? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor. Prazer voltar aqui, Felipe. Prazer é nosso. Bom, para a gente começar, como que a gente pode definir um cybercrime, né? São aqueles, então, cometidos no ambiente virtual, é isso? Sim, são os crimes que antigamente eram cometidos de maneira física, que migraram para a internet. Nós temos os cybercrimes mistos e os puramente digitais. Mistos são esses, crime de extorsão. Antes poderia ser cometido na vida real, hoje se utiliza da internet como meio. Os crimes puramente digital, por exemplo, o crime de invasão de dispositivo. Então são crimes que dependem do avanço tecnológico para existirem. E aí sim criaram essas modalidades novas de cybercrimes. Tá certo. Quais são os mais comuns que acontecem aqui no Brasil, doutor? O crime de extorsão acontece muito, então aquele criminoso que tem às vezes uma foto íntima ou uma informação valiosa para aquela vítima, solicita um pagamento de dinheiro, né, um pagamento humanitário para não vazar essa informação, muitas vezes na empresa, muitas vezes para a sua família, e o dano é gigantesco. Crime de estelionato. Então hoje nós acompanhamos, tenho certeza que um dos telespectadores conhece alguém que ultimamente pediu no WhatsApp algum valor emprestado, que é o famoso golpe da clonagem do WhatsApp, e esse criminoso é um estelionatário e se está se utilizando desta clonagem do WhatsApp para enganar pessoas. Então esses golpes são comuns. E o crime, eu acho que mais comum na internet, são os crimes que envolvem esse discurso de ódio, crime de difamação, crime de injúria, crime de calúnia, que são os cometidos muitas vezes por fake news e muitas vezes por indivíduos que usam as redes sociais todos os dias e se sentem poderosos para ofender terceiros. Então esses são os maiores cybercrimes que nós acompanhamos, não só no Brasil como no mundo. E dá para fazer um comparativo do Brasil com outros países? Esses crimes acontecem em bastante quantidade aqui no Brasil. Quais os motivos? O brasileiro é descuidado com relação à segurança no ambiente virtual? O Brasil está sempre no auge dos rankings de cybercrime porque o brasileiro é muito conectado. O brasileiro, em comparação ao restante do mundo, é um dos povos que mais utiliza as redes sociais, que mais interage pela internet. E isto, claro, tem um reflexo na quantidade de crimes. Quando você tem uma alta demanda na utilização da internet, você terá uma demanda de problemas e uma demanda que atrai os criminosos. Mas eu entendo e falo nas aulas que os motivos para esta migração são, por exemplo, um bom exemplo que você deu, o cidadão é descuidado e muitas vezes hoje ele é obrigado a usar a internet. Então alguém com pouco conhecimento técnico, e aí eu dou o exemplo dos meus avós, são obrigados a usar a internet, porque muitas vezes seu banco acabou com as agências bancárias. Hoje você precisa usar o internet banking. E aí o usuário pouco conhecedor de técnicas e dessas malícias presentes na internet acaba sendo um alvo fácil. Outra coisa é a difícil localização dos criminosos. Então, o criminoso se aproveitando deste poder e desta falsa sensação de anonimato e de impunidade que ele sente ao cometer esses crimes pela internet, isto chama a atenção dos criminosos, que é muito melhor a eles cometer um crime à distância do que encontrar com a sua vítima e muitas vezes ter que tomar uma atitude drástica. Então, essas são algumas das características que fazem esta migração. Como que funciona a legislação em relação a esses crimes virtuais? Ela tem acompanhado, aqui no caso do Brasil, a velocidade que a tecnologia impõe? O Legislativo tenta acompanhar. Nós tivemos algumas leis que foram importantes nesta área, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, que criminalizou as invasões de dispositivo. Atualmente nós temos a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que cuidará desse mau uso dos dados de toda a população, muitas vezes coletados pela internet, pelos algoritmos, e que isso estava sendo indevidamente comercializado entre empresas, às vezes até vazado, número de cartão de crédito e etc. E esta lei, que entrará em vigor em agosto de 2020, é uma lei que
majoritariamente preocupada com os dados na internet, então é uma lei que podemos dizer para ajudar o usuário, para proteger o usuário. Nós temos esses exemplos recentes. Lógico, o Marco Civil da Internet hoje trouxe uma dificuldade na investigação, então tem pontos que ainda precisamos debater e a preocupação com cybercrimes não é só do legislativo. Eu defendo que devemos ter mais delegacias especializadas, quem sabe varas especializadas, e aí teríamos juízes, desembargadores, especialistas em crimes digitais, direito digital, porque às vezes você se depara com um magistrado que não tem esse conhecimento técnico e ele tem que julgar uma causa de crime cometido pela internet. Isto dificulta a justiça em si. Então, são alguns passos que estamos caminhando. E é uma legislação que tem que estar em constante atualização, até porque novos crimes acontecem em relação a essa velocidade que a tecnologia se impõe, né? Como que acontece quando há um crime novo que ainda não tinha acontecido, doutor? A sua elucubração é importante, porque vamos imaginar daqui a alguns anos a inteligência artificial cometendo crimes. Então, o legislativo vai precisar se debruçar sobre a matéria e nós antecipamos um pouco o que esperamos do Estado. Então, eu entendo que assim que a inteligência artificial, ou quer dizer, podemos resumir em robôs, começarem a cometer crimes, quem serão os responsabilizados? Porque você irá prender o dono da empresa, o produtor do carro, se for um carro autônomo, ou o engenheiro que escreveu este código. Isto ainda é um mistério, mas eu imagino que nós iremos mudar a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Hoje, empresas podem responder no âmbito criminal para crimes ambientais. É o único exemplo que existe para a responsabilidade penal de pessoa jurídica. Quem sabe com a inteligência artificial, nós também adaptaremos esta modalidade para essas empresas responderem no polo passivo de ações criminais, em vez de prendermos o presidente ou o engenheiro. A empresa responde como um todo. Rapidinho, só para a gente finalizar, doutor, como que o cidadão comum pode se proteger, basicamente, desses crimes virtuais? Primeiro conselho que eu dou ao telespectador, e eu acho que é o mais importante, com relação a esses novos golpes, e nós temos muita clonagem de WhatsApp, inclusive autoridades que foram invadidas, eu dou o conselho para ativar a verificação em 2 etapas. Há uma opção nessas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, que você, além daquele código de verificação comum que é feito via SMS ou uma ligação do aplicativo, você criaria uma nova senha de segurança que, se não for passada a ninguém, dificilmente você será invadido. Então, este é um bom conselho. E eu sempre falo para desconfiar de tudo na internet. A internet é maravilhosa, questão de educação é muito positiva, mas tem esses riscos e esses golpes. Então, desconfie de tudo. O banco nunca solicita informações via e-mail ou via rede social, então não dê informações. Tenha cuidado com o que você recebe nas redes sociais e em seus aplicativos. Tá certo. Queria agradecer então a participação do Dr. Luiz Augusto Durso, advogado, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre a questão dos cybercrimes. Obrigado, doutor. Muito obrigado, foi um prazer.